Olá! Então, o objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouco sobre a codificação de caracteres, ou seja, como o computador armazena informações no formato texto, ok? Bom, então o que a gente vai ver na aula de hoje é alguns tipos de codificação: código Morse, o código ASCII, a codificação Unicode e vamos terminar com a ideia da visualização de informação utilizando codificação de caracteres, ok? Bom, então, o que é a codificação de caracteres? A ideia de codificar um caractere, ou seja, letras, textos, números, ah, outros tipos de sinais gráficos como pontuação, soma, subtração, multiplicação, percentagem, libra, dólar, assim por diante, é o que? É estabelecer um padrão que vai relacionar esse conjunto de caracteres, por exemplo, o que a gente utiliza no alfabeto do português, para um conjunto de números ou pulsos elétricos, porque é só isso que o computador entende. Então a gente vai transformar esses caracteres alfanuméricos em um conjunto padronizado de números que eu posso depois armazenar no computador. E para que eu faço esse tipo de codificação? Exatamente para facilitar o armazenamento e a transmissão de dados entre computadores. Porque o computador só entende pulsos elétricos, ele só entende números binários, 0 ou 1. Ele não consegue compreender o que é a letra A, o que é um sinal de mais, o que é um ponto e vírgula. Ele só compreende sinais do tipo 0 e 1. Então, para que eu possa armazenar, por exemplo, a letra A no computador, eu preciso estabelecer uma codificação, ou seja, transformar isso num padrão que só utilize zeros e uns. Então, a codificação de caracteres, uma das primeiras que surgiu, na verdade não surgiu para computadores, foi o código Morse, tá? Que foi criado em 1835 pelo Morse. Esse sujeito, ele que inventou o telégrafo, ele queria estabelecer uma forma, então, de transmitir informação alfanumérica, ou seja, letras e números, a grande distância. E como é que ele podia fazer isso? A única coisa que ele tinha lá eram os pulsos elétricos. Então, o que ele fez foi criar um sistema de codificação desses caracteres alfanuméricos para pulsos elétricos. Bom, então a ideia do telégrafo é que eu poderia transmitir esses sinais, seja por um cabo, que era a ideia, né, dos cabos, como a gente tem hoje dos cabos telefônicos, né, passando de cidade para cidade, através de ondas mecânicas, som. Você pode transmitir telégrafo a partir do som, utilizando qualquer tipo de instrumento sonoro. Sinais visuais, por exemplo, luzes acendendo ou apagando, ou até mesmo as ondas eletromagnéticas mais tarde, que seriam os sinais de rádio. Então, como é que era a codificação do telégrafo? Tá? Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então, ele substituía cada caractere, mais os números ali e mais os sinais de pontuação, por um código formado por batidas longas e batidas curtas. Ele é apresentado, para a gente ver melhor, como ponto e traço. O ponto era uma batida bem curtinha, por exemplo, só um... E enquanto que o traço era uma batida longa. Então, tom. Então, por exemplo, para transmitir a letra A, eu fazia uma batidinha e uma batida longa. Para transmitir a letra B, eu fazia uma batida longa e depois 3 curtas. E assim sucessivamente. Então, no início, o telégrafo, as pessoas tinham que ser treinadas, porque ficava um sujeito do outro lado da linha ouvindo aquelas batidas que era apenas um pulso elétrico e o sujeito batendo na tecla do outro lado, lá na outra cidade, no outro país, inclusive. Então, o sujeito ouvia e tinha que automaticamente, enquanto ouvia, se lembrar o que era cada um dos 53 possíveis códigos ali e ir escrevendo, letra por letra, número por número, pontuação por pontuação. Então, esses sujeitos, tanto que transmitia quanto que recebiam, tinha que decorar o código, todas as 53 possibilidades, certo? Então, essa aqui é a tabela do código Morse. Então, como eu acabei de dizer para vocês, eram 53 possibilidades, então eu podia codificar todos os caracteres que eu precisava, qualquer tipo de informação que eu precisava transmitir, eu tinha que utilizar esses 53 caracteres, eu não tinha outros, ok? Bom,
Mais tarde, quando os computadores surgem, vai surgir o código ASCII, tá? ASCII é acrônimo para American Standard Code for Information Interchange, ok? Qual é a ideia do código ASCII? O código ASCII, ele trabalha com números binários, ou seja, somente de zeros e uns, com uma cadeia de 7 bits, ou seja, 7 possibilidades ali. Então, se eu fizer todas as possibilidades do 00000 até o 7 bits, eu vou ter 128 sinais possíveis, ok? Esses 128, 95 eram sinais gráficos, ou seja, letras, números, a barra, e comercial, parênteses e assim por diante. E 33 eram o que a gente chamava de sinais de controle, que eram considerados, por exemplo, o carriage return, que é o enter, o backspace, o delete, o insert, eram sinais para ajudar a controlar o computador, ok? Então, nesse código ASCII aqui, eu vou ter 128 sinais, certo? Que vão representar esses aqui. Então, todas as possibilidades de eu ter desde o 000 até o 1, aqui é o número decimal do lado, tá? Vai representar o meu código ASCII de 7 bits. Que eu tenho um que a gente chama de ASCII art, tá? Que com esses caracteres o pessoal também usava, brincava para fazer arte. Então essa é a tabela ASCII padrão, ok? O que a gente vê aqui? Ó? Pô, veja aqui, por exemplo, a letra A. Como é que a letra A é representada? Ela é representada pela seguinte cadeia de caracteres. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. A letra B, maiúscula, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E assim sucessivamente. Veja que essa cadeia de caracteres aqui, binários, esse 7 aqui, para a letra A maiúscula, é diferente do A minúsculo. Ó, aqui é 1100001, enquanto que aqui é 1000001. Por quê? Porque são dois sinais caracteres diferentes. O A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Para que o computador entenda se você está usando o A maiúsculo e o A minúsculo, você vai ter que codificar ele de formas diferentes para que ele apresente para nós de formas diferentes. O número decimal que está aqui, ele é apenas a representação desse binário aqui transformado para decimal. Como todos os binários têm que ser diferentes, porque senão eu não saberia se eu estou armazenando a letra A, B, Y e assim por diante, é óbvio que eu vou ter números diferentes aqui. Os números decimais são totalmente diferentes, ok? Então ele parte aqui do 32 ao 127. Os primeiros ali são os caracteres de controle. Óbvio que a gente não precisa decorar essa tabela, tá? Hoje em dia, porque a tabela ela é armazenada, o próprio computador já entende essa tabela. Então, os primeiros computadores trabalhavam com essa representação de 7 bits, trabalhavam então com esses 128. Vejo que além das letras, eu tenho alguns sinais aqui, certo? Abre colchetes, fecha colchetes, sutil, delete, menor, maior, ponto de interrogação, 2 pontos. Os números, que são números armazenados dentro de um texto. Depois a gente vai ver como é que a gente codifica números propriamente dito. Por exemplo, eu quero armazenar o número 1000. É uma outra forma de codificação dentro do computador. Aqui seria dentro de um texto. Se eu estou escrevendo um texto e boto um número dentro do texto, aí ele armazena caractere por caractere, como está aqui. Sinal de mais, sinal de multiplicação, abre parênteses, fecha parênteses e assim por diante. Então, todos os caracteres que a gente vê normalmente no teclado, eles têm alguma representação dentro da tabela ASCII. Então, com essa codificação, me permitiu ter 128 caracteres. Bom, a partir desses caracteres, como é que o computador armazena e processa? Então, o que o computador tem armazenado dentro dele é isso aqui. É uma cadeia de números binários, tá? Então, como é que ele processa isso? Ele vai pegar essa cadeia uma atrás da outra e se ele está trabalhando com ASCII padrão de 7 bits, o que ele vai fazer é, ele vai ler os primeiros 7 bits e vai verificar o que é os primeiros 7 bits. Ah, é a letra H. Aí vai ler os próximos 7 bits. Ah, quais são os próximos 7 bits? Ah, é a letra O. Vai ler os próximos 7 bits. O que é os próximos 7 bits? É a letra J. E vai ler os últimos 7 bits. O que é os últimos 7 bits? É a letra E. E aí ele vai apresentar para nós a palavra hoje.
Então, para ele, é tudo binário. Então, é simplesmente uma sequência de caracteres. O que ele tem que saber, o computador tem que saber, é que tipo de sistema de representação tu está usando. Se você está usando um sistema de representação que trabalha com 7 bits, que é o caso aqui do ASCII, ele vai ler de 7 em 7, vai lá na tabela e vai transformar cada um dos 7 bits aqui no padrão que ele vai encontrar na tabela. Por exemplo, formando a palavra hoje. Ok? Bom, o que aconteceu é que, à medida que a computação foi se aprofundando, os sistemas de armazenamento foram ficando mais baratos, disquetes, depois HDs, se percebeu que podia aumentar um pouco, ou seja, gastar um pouco mais no sistema de representação, aumentando em 1 bit, e eu tendo mais caracteres que eu posso armazenar. Então se criou o que a gente chama de tabela ASCII estendida, que trabalha que em vez de 7 bits, você trabalha com 8 bits. E aí eu posso trabalhar até 256 caracteres, tá? Aqui tem uma parte dessa tabela ASCII estendida aqui. Que tipo de caracteres foram armazenados? Caracteres, por exemplo, para representar o espanhol, o N com o tio. Caracteres com acentuação que a gente não tinha, A com tio, seja maiúsculo ou minúsculo. Outro tipo de caracteres para representar vogais que não existem no português, mas existem em várias línguas europeias. O próprio C cedilha, que não existia. E alguns outros caracteres, por exemplo, 1/2, 1/4, aqui de primeira, primeiro, marca registrada, e vários desses aqui, vocês estão vendo aqui, esses caracteres aqui especiais, que depois vão ser utilizados para a construção de interfaces, como a gente vai ver no final dessa aula, ok? Vários desses caracteres foram criados para interface. Essa tabela ASCII estendida, como vocês estão vendo, trabalha com 8 bits. A tabela ASCII era só 7. O que acontece com aqueles, por exemplo, a letra A, a letra B, que já existia na tabela ASCII normal? Fica o mesmo número binário, introduzindo um número 0 na frente. Então, as letras, toda a tabela ASCII normal, ela agora passa na ASCII estendida a contar com 8 bits, sempre com 0 na frente, ok? Então, agora a tabela ASCII estendida trabalha com 256 caracteres, certo? Então, como é que eu vou armazenar, por exemplo, vou ler então uma cadeia de bits ASCII estendido? Agora ele vai ler de 8 em 8. Então ele vai ler 010001 é a letra A. Veja que como é um caractere padrão do ASCII, ele começa com 0. O C cedilha é do padrão novo do ASCII estendido. Então ele vai começar com o número 1 e é esse padrãozinho aqui, 8 bits formando o C cedilha. O A com T1 maiúsculo aqui também é do ASCII estendido, então ele também começa com 1, é esse padrão aqui, forma o A estendido aqui. E o O começa com 0, porque já é do ASCII normal, e é esse padrão representando aqui. Então isso aqui, essa cadeia de caracteres no computador que trabalha com ASCII estendido, representa a palavra ação. Ok? Mais tarde, quando os computadores modernos começaram a surgir e principalmente o sistema de barateamento de HD se tornou comum, ou seja, a gente tinha um maior espaço de armazenamento e bem mais barato, surgiu o padrão Unicode. Por que surgiu esse padrão Unicode, que é o que a gente utiliza até hoje? Porque ele permite 4.294.967.296 caracteres diferentes. E para que eu preciso tudo isso, né? Se a gente consegue escrever a maioria das coisas já com ASCII estendido. Porque no padrão Unicode a gente começou a colocar todos os sistemas de escrita do mundo, certo? O árabe, cherokee, chinês, cirílico, grego, hebraico, coreano, japonês. Por exemplo, só o chinês são milhares de caracteres para você codificar todo o sistema chinês. O coreano também, o japonês também. Existem inúmeros sistemas de escrita no mundo diferentes e todos eles, os computadores antigos simplesmente não conseguiam armazenar. Se você queria usar um computador, por exemplo, na China, antigamente você tinha que aprender a trabalhar com inglês ou português ou qualquer língua latina
que utilizava o alfabeto romano latino, porque simplesmente o alfabeto deles não conseguia ser processado nos computadores antigos. Hoje em dia você consegue escrever diretamente com o sistema de codificação chinês, ou japonês, ou coreano, e assim por diante, árabe, hebraico, porque o sistema Unicode permite isso, certo? Então a ideia dele de se trabalhar com um número maior de bits, no caso são 32, certo? Então relembrando, o ASCII trabalhava com 7, o ASCII estendido com 8, e aqui a gente passa para 32 bits para cada caractere, certo? Então isso me forma o quê? Por exemplo, se a gente for comparar a letra A maiúsculo, no código Morse é simplesmente dois sinais, o ponto e o traço. O ASCII seria 7 bits, 100000001. O ASCII estendido seriam 8 bits, certo? 0 e depois o 10000001. E o Unicode seriam 32 bits, ok? Todos esses bits 0 na frente e depois o 10000001. Veja que ele mantém a compatibilidade tanto com o ASCII quanto o ASCII estendido. O que o Unicode faz é inserir vários zeros à esquerda. E permitir, obviamente, que eu tenha outros caracteres, como todos aqueles que eu falei ali. O árabe, o cherokee e assim por diante. Por fim, eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é a ideia da visualização da informação. O ASCII estendido ele veio também para ajudar um pouco nessa questão, porque os computadores eles simplesmente mostravam com o ASCII padrão textos, né, e números. Mas quando os computadores começaram a se tornar mais comuns e mais pessoas começaram a utilizar, era importante que eu melhorasse a forma de ver as informações na tela, porque afinal de contas era para isso que eu precisava do computador, né? Processar a informação. A informática vem nisso, né? De automação da informação. Então, o que se começou a utilizar? Os caracteres ASCII para facilitar a visualização, ou fazer desenhos, como eu já falei para vocês lá, né? Do ASCII Art. Aqui tem um outro exemplo, somente com letras, somente com caracteres ASCII. Aqui eu consigo fazer alguns tipos de desenho. Bom, então esse é um exemplo de interfaces que eram construídas com a tabela ASCII e ASCII estendida. Veja que eu já tinha aqui a ideia de criar janelas, de separar a informação, criar o que a gente chamava aqui de botões ou menus, mas se utilizava simplesmente os caracteres ASCII porque era a única coisa que eu tinha. Então eu tinha linhas, eu tinha barras, eu tinha pontos e eu ia criando esse tipo de interface. Então vários tipos de interface foram criados nessa época para facilitar a informação. Esse é um exemplo de um jogo criado só com caracteres ASCII, tá? Ali até inclusive fazendo o planeta Terra aqui, só desenhando com cores e os caracteres ASCII. E interfaces até bem mais complexas como esse tipo aqui, que criavam não só a ideia de janela, como até a sombra da janela, né? Criava uma ideia de 3D aqui para facilitar a visualização das pessoas, certo? Então vejo que isso tudo, desde o princípio, a gente já imaginava que para se trabalhar com as pessoas, com os usuários, a gente precisava facilitar a informação. Nessa disciplina a gente vai trabalhar muito com a ideia de como é que os arquivos são a parte interna dos arquivos, né? Mas no final das contas a gente sempre tem que dar em mente que o que a gente precisa apresentar para o usuário final é a informação. E essa visualização da informação foi uma das primeiras tentativas de transformar algo que só existia dentro do computador em algo mais palatável, né, para os seres humanos. Ok? Até a próxima.